Gênesis capítulo 1, é logo de cara, não tem como se perder, né, gente? Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gente, tempo de chuva é bom, né? Quem concorda comigo? Quem prefere sol? Aquele sol escaldante que... Ai, Jesus, é bom assim mesmo, assim tá bom. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Quem estava procurando e porventura achou, diga amém. Acompanha comigo, diz assim na Bíblia, que é a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Coloca a mão no teu coração, Pai, essa é a tua palavra, que é incontestável. Para nós é a tua palavra e nós cremos nela. Nós pedimos que essa palavra, de alguma forma, fale ao nosso coração. Que nós possamos nos permitir ouvir e entender o que tu queres falar para nós, o que tu tens preparado para nós. Nos ensina, nos torna pessoas melhores, nos torna pessoas maiores, isso tudo dentro do teu propósito. Eu repreendo todo atrapalho, todo embaraço e tudo aquilo que de alguma forma tente nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós, que não encontre lugar no nosso meio, mas que o teu Espírito Santo tenha a mais total e absoluta liberdade de agir em nós, por nós e através de nós. Faz assim, para que em tudo que acontecer aqui, nós possamos render glória ao teu santo e bendito nome. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Amém. Pode sentar no seu lugar, graças a Deus. Amém. Bom, tem algumas pessoas em pé. Se tiver algum lugar perto de você, levante sua mão. Se tiver algum lugar pertinho de você, só para as pessoas poderem enxergar que tem algum lugar vago. Se tiver algum lugar perto de você, você levanta sua mão, que aí a pessoa, pode observar. Levante a mão se você tiver tomado banho, tá? Porque pode ser visitante na hora de sentar, pode assustar. Então, você, Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Eu quero compartilhar com você, nessa tarde de domingo chuvosa que Deus nos deu, alguma coisa sobre a palavra de Deus. E é impressionante a orientação que a própria Bíblia nos dá acerca de tanta coisa. Eu vejo, quando eu ando em livrarias e vejo os títulos de livros que a gente vê expostos nas prateleiras, é impressionante a quantidade esmagadora de livros com título de autoajuda, 7 passos para você, 12 passos para, 10 passos para aquilo outro, 20 passos para alguma coisa. E de tanto livro, tanto passo que a pessoa tem, ela acaba emagrecendo, tanto que ela anda. Porque é tantos passos para isso, tantos passos para aquilo. E é impressionante que isso é o que muito tem encontrado espaço nas cabeceiras das camas das pessoas, porque todo mundo procura encontrar alguma fórmula para alcançar algo. E eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou sugerindo para você. Mas dificilmente, aquilo que você encontra em livros de autoajuda, em orientação para questões emocionais, profissionais, sentimentais, familiares, espirituais, você não vai encontrar na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é um livro bem completo. De certo, a gente às vezes até tem e lê, mas não entende. Mas quando você consegue compreender o que Deus fala através dessa Bíblia, muita coisa faz efeito e muda na sua vida. Amém? Ao longo desses dias, quem tem vindo, experimentado estar conosco, sejam todos muito, muito bem-vindos. A nossa proposta e a nossa intenção, o propósito desse lugar é te fazer entender um pouco mais da Bíblia, para que vivendo isso aqui haja transformação e mudança em áreas da tua vida onde isso pode acontecer. Isso não é um amuleto que de repente você vai apertar um botão e tudo vai acontecer. A tua participação, o teu envolvimento é mais do que necessário em todo esse processo, Deus tem uma parte que compete a Ele, mas você tem uma parte que compete a você. E é perda de tempo você querer fazer a parte de Deus, porque a parte dele só Ele pode fazer. Assim como é perda de tempo querer que Deus faça a sua parte, porque a sua parte Ele sempre vai deixar seu cargo de ser feita. Amém? E assim a gente vai crescendo, aprendendo e melhorando naquilo que a gente tem que entender sobre a palavra de Deus. O que nós vimos agora diz respeito ao primeiro livro da Bíblia, que é o livro de
Não é o primeiro livro a ser escrito ou publicado, na verdade. Crê-se que o primeiro livro da Bíblia é o Jó. Mas por uma ordem de acontecimentos é mais óbvio que o primeiro a ser disposto no nosso livro seja o livro de Gênesis, né? Fala sobre a origem e relata muito, entre outros conflitos, um dos tópicos principais é a criação de Deus. Porque é basicamente o que nós cremos. A gente respeita todo e qualquer posicionamento acerca da criação do universo. A gente respeita todo e qualquer ponto de vista. Mas o nosso ponto de vista e o que nós cremos, nós que cremos em Cristo, nós que cremos na existência de um Deus, para nós é claro e óbvio que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Ele que criou todas as coisas. Eu citava nessa manhã, ontem, quando eu escrevi algumas coisas para hoje, eu fiquei procurando nas redes sociais o depoimento daquele, um dos primeiros astronautas, que teve a experiência de viajar por espaço, e eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele tinha muita dificuldade em crer na pessoa de Deus. Ele tinha muitas resistências e muitas barreiras em crer em Deus. E como muitas pessoas têm, nós precisamos respeitar, porque política, religião e futebol, ninguém discute, entrega para Deus. Não é verdade? Tem pessoas que você não entende porque elas resolveram um momento na vida torcer para o Flamengo. Eu tenho pena. Mas o que você faz? Você ora por elas. Por quê? Porque só Jesus. Alguém é Flamengo aqui? Levante sua mão. Liberta o teu povo, Pai. Mas é uma questão muito particular, muito pessoal, que não dá para discutir. Assim como vias de religião e de crenças que a gente vai aprendendo, crescendo e se informando ao longo da nossa vida. A gente crê piamente que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? A gente crê que tudo que existe foi criado é por obra das mãos dele. E esse astronauta comenta em um dos seus depoimentos que ele tinha essa resistência em crer nisso, em ver dessa forma. E quando a espaçonave chegou, né, no local previsto, ele olhou por um dos espaços que dava para ver o planeta e o espaço. Ele olhou e falou: meu Deus, isso não tem lógica, não tem como isso aqui ser fruto de uma explosão ou de uma evolução. Precisa existir alguém que vai reger tudo isso, precisa existir alguém que tem controle e domínio sobre todas essas coisas. E naquela mesma hora, então, essa resistência que ele tinha caiu por terra, porque com que os olhos dele contemplaram, ele passou a entender e ter a necessidade de acreditar na existência de um Deus. Para nós isso é verdade. Nós cremos que Deus existe, nós temos experimentado o cuidado e o amor dele. E para nós ele é o Criador de todas as coisas, né? Essa é a nossa teoria. Isso é o nosso foco, é nisso que a gente acredita. E se você depois começar a ler o livro de Gênesis em casa, você vai ver que esse livro ele vai citando em passos essa criação de Deus, né? E você pode elencar, enumerar e colocar em ordem, como eu coloquei aqui em um quadro. Você vê que no dia primeiro ele criou a Bíblia fala: e disse Deus, haja luz, e hageu. E a luz aconteceu. Ele disse: haja luz, e houve luz, ponto final. Na sequência vem o firmamento, logo depois a terra seca, quando ele separa a porção molhada da porção seca. Aí depois os luzeiros, né, aquilo que está firmado no céu. Logo depois, no quinto dia, o quê? Os peixes e as aves. E no sexto dia, os animais. E por fim, o homem. Você vai ver na Bíblia claramente que a finalização, a Bíblia chama de coroa da criação. Deus colocou como coroa da criação aquilo que de mais perfeito ele teve o trabalho de criar, que fomos nós, que foi o ser humano, né? Por fim, Deus finalizou seu trabalho coroando a criação com sobra-prima, né? A sobra-prima que é quem? O homem. O homem. Quem é? Tira, querido. Eu sou uma pessoa humilde. Tira daí, coloca o normal, por favor. A obra-prima de Deus, além de mim. Esse mesmo. O homem. O homem. Obra-prima. E, gente, quem daqui é da área de saúde? Que trabalha com isso? A gente é uma máquina, né, gente? Como tudo funciona no nosso corpo, uma coisa liga a outra, uma coisa está interligada e tudo tem uma função. Tudo tem uma razão. E quando você mexe em alguma coisa, pode contar que vai ter consequência do outro lado. Experimenta tirar toda a sobrancelha e vai correr. Você vai suar, vai escorrer no olho.
Não vai conseguir dar muito passo para frente, não. Porque ela desvia quando escorre tudo e você consegue pelo menos ver melhor. Porque você sabe que o suor no olho da gente, meu irmão, é dose, é ruim. Ai, cabelo do nariz, eu já experimentei, passar cera. Ela falou, pastor, passa cera porque fica mais higiênico. É, menina, é. Ela colocou por dentro, colocou um espeto. Para mim, acho que ela pegou no inferno esse espeto. Eu vou puxar, o senhor segura, tá? Pum! Quando ela puxou, veio assim, parecia um espanador. Eu falei, minha irmã, meu pai. E viu como ficou melhor? Eu falei, irmã, eu não estou vendo nem nada. Eu sei que, pastor, como é que ficou? De aparência, olha que não ficou tão feio. Mas eu lembro que foi o período que eu mais espirrei. Porque esses cabelos do nariz é para quê? Para filtrar? Cada vez que era uma fungada eu espirrava. Porque não filtrava nada mais. Aquilo que pode parecer mais sem noção que a gente tenha para alguma coisa. Tem cutícula que confere o quê? Proteção. Você vai tirar bem fundo, bem fundo. Eu quero tudo bem fundo, moça. Bem fundo, eu quero tomar banho, arder tudo. Não, é desse jeito, assim. Você tira tudo quando você vê proteção. Coisas que Deus não colocou por motivo nenhum. Está lá porque tem alguma coisa para ser feita. A gente é perfeição de Deus. Deus nos fez, Deus nos criou de uma maneira assim, nós somos uma máquina. Que tem que ser cuidada, avaliada, para poder funcionar em perfeito estado, sim ou não? E a Bíblia fala que isso foi a coroa da criação. Ele criou o homem, criou a mulher. Criou o homem primeiramente, aí viu que o homem estava muito em paz. Falou, não, você está muito sozinho, Adão. Você está sem problema na tua vida, você não tem com quem discutir, não tem ninguém te tirando o sono. Cai no sono, Adão. Mas dorme bem, que o que é teu está guardado. Aí da costela do homem, ele fez quem? A mulher perfeita, linda. Não é? E a Bíblia fala, homem e mulher os criou. E eu quero que você leia comigo parte do versículo 26 que nós lemos, e que você atente para esse versículo que é rápido, pequeno, curto, mas diz muita coisa. Leia comigo o versículo 26, todo mundo, 1, 2, 3. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha para mim. Você pode conferir na tua Bíblia, você vai ver que depois que Deus criou tudo, depois que Ele criou tudo que você possa imaginar que existe, o final de toda a criação foi o homem. E Ele falou, bom, agora que eu finalizei tudo com você, vai, e faz o que sobre tudo? Domina sobre tudo. Entenda que nós fomos feitos por Deus para dominar. Deus nos fez com a intenção de dominar, tomar a frente da situação e mandar. Mandar mesmo, colocar tudo no seu devido lugar. Deus nos fez para dominar. E dominar, de acordo com o dicionário, é ter domínio de, ou ter autoridade, ou poder sobre. Isso é dominar. E aqui eu chamo a tua atenção porque, meu irmão, entenda comigo, que parte das nossas complicações e dificuldades começam quando nós perdemos o controle e ao invés de dominar. Quem entende? Quando em algum momento da nossa caminhada a gente perde o controle e ao invés de dominar, a gente passa a ser dominado. Aí começam muitas complicações na vida da gente. Deus não nos fez com o intuito de sermos dominados, mas Deus nos criou para nós dominarmos. E todas as vezes que as pessoas perdem o domínio sobre algo, elas estão plantando e vão colher problema para a sua vida. Quando você perde o controle, você perde o domínio e aquilo passa a dominar você, meu irmão, se prepara porque você vai ter dor de cabeça. E todo mundo aqui já deve ter experimentado um pouco disso na sua vida. Eu não só já experimentei, como eu vejo muito isso acontecer. Eu comentava esses dias e hoje de manhã mesmo, uma situação que eu vi acontecer logo cedo de manhã. A gente estava tendo uma oração das 6 horas da manhã, no período do jejum de Daniel. E logo depois da oração,
do jejum de Daniel, acabava por volta de 6h30, 6h40, eu ficava na porta da Fribal esperando abrir para comprar o pão para os meus pais, porque, glória a Deus, eu fiquei liberto de pão. Ainda tem alguém preso no pão, viciado em pão, que não consegue viver sem comer pão quente de manhã. Não tem a vergonha. Quem é viciado em pão, levante a mão. Opera Jesus, né? Vocês viram. Aí eu ia lá comprar o pãozinho dos meus pais. Aí um belo dia, quando eu fui lá, tinha uma pessoa só na minha frente, que era um homem bem grande. Não grande de alto, grande de largo. Mas bem grande. Gente, ele era bem grande. Grande. E não tinha que não olhasse assustado. E só tinha eu lá, né? Então eu falei, meu Deus, Jesus. Ô pai, eu fiquei até preocupado. Falei, que dó. Quando a Fribal abriu, eu fui atrás dele, ele foi na minha frente, claro, ele estava antes de mim, e ele foi pedir, eu falei, ó, acho que ele vai pedir o quê? Um pão integral, alguma coisa assim. Eu estava logo, gente... Ele começou a comer bomba de chocolate, morango recheado, aqueles tartaletes com muito doce, muito açúcar, muito leite condensado, cedo, eram 7 horas da manhã. Tortas, doces, eu não estou exagerando, foi assim, acho que mais de uns 6 itens. Tortas, doces, e o estado dele era anormal. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, será que ele não percebe que ele não pode comer isso? Será que ele não está entendendo que não é bom para ele comer isso? E eu parei, olhei aquilo e eu pensei, eu acho que ele sabe que não pode comer. O problema é que ele perdeu o controle. Você consegue me entender? Ele perdeu o controle e não consegue ficar sem comer. Gente que perde o controle não consegue ficar sem comer, porque a gente cai entre nós, o que a gente gosta de comer? Experimenta perder o controle no que você... O que você faz? Não, eu estou morto de fome, eu estou ansioso para comer um pepino. E um tomate em rodelas, sem sal. Com o quê? Com água natural. É isso, gente. Não, o que é bom comer? Vamos lá, o que é bom comer? Bom, picanha, como? Magra? Não, como? Gorda. Que você morde a gordura, que mela, fica aquele canto brilhoso aqui na boca da gente. Qual é a farofa boa? De soja? Não, é a de bacon. É ou não é? É. Aí você come isso tudo, arroz de queijo, todinho. Tô até me tremendo aqui. Caranguejo no toque-toque. Caranguejo, manga o quê? Manga com farinha. Que você abre a manga, come, que escorre pelo braço, pinga pelo cotovelo, fica varigeira rodando e tenta pousar em você. Manga boa é essa. O que é bom é o que? É jussara. Jussara com o quê? Com açúcar. Açúcar e o quê? Farinha. E camarão seco. E é bom isso como? Até você não aguenta mais, que você senta, abre o botão. Eita, que eu exagerei. Aí quando você acaba, você pensa na sobremesa. A sobremesa é o quê? Uma banana. Duvido. Sobremesa, pudim de leite. Que você pega a calda e joga por cima. Eita, coisa boa. Mas experimenta perder o controle disso. Acontece o quê? Se isso começa a te dominar e você não consegue dominar essa vontade de comer o que é bom, o que acontece? Você perde o controle e você perde o peso e você perde a saúde e as suas taxas todas ficam fora de lugar e você começa a dar trabalho para a tua família porque você começa a dormir e se engata. E é uma dor de cabeça para todo mundo porque você perdeu o controle. Agora você é dominado e não domina. Você entende o risco que é isso? Deus fez a gente pra gente dominar e não ser dominado. Por isso eu chamo a tua atenção dentro disso que nós lemos na palavra de Deus. Eu não estou fugindo e colocando qualquer outro tipo de literatura. Eu estou lendo a Bíblia. Deus criou o homem para o homem dominar. E eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas que nós não podemos nos permitir ser dominados. Isso acontece muito comigo e com você.
muito comigo e com você. Existem N coisas que tentam dominar a gente e até conseguem. Mas algumas eu quero chamar a tua atenção, porque em nome de Jesus, a partir de hoje você vai estar alerta. E quando você perceber que isso quer dominar você, saiba que o final não vai ser bom. E quando isso começar a querer dominar a tua vida, você se posiciona. E ao invés de ser dominado, você é o que domina e toma as rédeas da situação e da circunstância. A primeira coisa que tenta e consegue em muito dominar a gente, que o final não é bom, é o que? Número 1. Lê para mim. Sentimentos. Os sentimentos, quando surgem devastando tudo, querem dominar a gente. É verdade ou não? E como tem gente que é dominada pelos seus sentimentos. A pessoa é tão dominada pelos seus sentimentos que ela está cega, está tudo acontecendo na frente dela e ela está cega. E quando você tenta conversar, ela fala, não tem nada a ver, não é desse jeito, não. Essa pessoa não é boa, falando, ele é uma bênção, ele te bate, eu até queria um olho roxo mesmo, só um favor que ele me fez. A pessoa fica cega, porque ela foi dominada pelo quê? Pelo sentimento dela. E vive? Não, ela é refém do sentimento. E coisa péssima é gente refém de sentimento. Porque gente refém de sentimento não tem reciprocidade nenhuma. Sofre na mão de amigos e de amores. Mas está tudo bem, porque eu não consigo estar, não consigo viver sem isso. Consegue sim, o problema é que esse sentimento dominou você e você está sendo feito de gato e sapato. Alguém conhece alguém assim? Se não é gosto mesmo. Entende, gente? Os sentimentos, eles são como os músculos e crescem à medida que você os exercita. Só que o nosso mal é exercitar sentimento ruim. Você sabe que é verdade. O nosso mal é ficar chateado com alguma coisa e ficar exercitando isso. E a gente lembra, e relembra, e relembra, e relembra, e relembra, e relembra, e relembra. E o tempo passa e aquele sentimento ruim é tão exercitado que pode assim, tem pessoas que falam de situações que se passaram há 20 anos, mas parece que foi ontem. Porque ela exercita tanto esse sentimento ruim que está impregnado nela, que a partir de então esse sentimento agora domina. Quem me entende aqui, diga amém. Você deve conhecer alguém que é dominado por sentimentos. Alguém que você chama atenção, alguém que você conversa, alguém que você alerta, alguém que você faz acontece, e você se pergunta, meu Deus, eu não entendo como que essa pessoa tão inteligente e ao mesmo tempo tão burra, tão inteligente e ao mesmo tempo tão, sabe, como é que pode? Dominada por isso, dominada. Não entende que Deus nos fez para nós dominarmos e não sermos dominados. Alguém conhece alguém que é dominado por sentimento? Minha pergunta para você é, quais os sentimentos ruins ou chamados tóxicos que têm crescido ao ponto de dominar você? Todo mundo tem. Todo mundo tem algum sentimento que se você não tomar conta, se você não se posicionar, ele cresce e a intenção dele é dominar você. Dominar você. E se você não se posicionar, você vira uma pessoa doente, dominada pelos teus sentimentos. Não é mais quem você é e não age mais como você age. Gente que é infeliz. Mas jura que está feliz, a pessoa se engana conscientemente, se sabota conscientemente. Porque ela é tão dominada pelos sentimentos dela e não consegue ver uma luz no fim do túnel, ou ele acorda. Deus te fez para você dominar. Segunda coisa que muito domina as pessoas, dê para mim, número 2. Emoções. Meu Deus, como tem gente que é dominada pelas suas emoções. Como tem gente que precisa entender o seguinte, essa frase que é a próxima. Você não é o que você sente. Tem gente que passa a ser aquilo que sente. Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Não é todo dia que a gente acorda a mesma coisa, não. Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente não acorda. Se amanhã você acordar sentindo para baixo, triste, um pouco sem ânimo, um pouco sem motivação, você é uma pessoa deprimida? Não. Você acordou assim. E vai passar. Porque você não é o que você sente. Você consegue me entender? E tem pessoas que elas não entendem isso, porque na cabeça delas eu sou o que eu sinto. Ela está aqui benzinha com você, benzinha, conversa, sorri, brinca, de repente lembra de alguma coisa.
lembra de algo que marcou o coração e o momento da vida dela, e do sorriso ela passa pro choro rapidinho, você nem entende por quê. Meu Deus, o que foi? Eu já passei por situações que estava conversando com uma pessoa e estava tudo bem, estava tudo bem. Eu fui tocar no assunto de um filme. Matilda. Um filme tão bobo, gente. Quem já viu Matilda? Quem não viu não é feliz. Matilda. Um filme tão bobo, tão bobo. Só que a pessoa costumava ver esse filme, Matilda, na sessão da tarde, junto do love dela. A gente brincando, conversando, falando de Matilda, não sei o que, depois de Matilda, adoro esse filme que a meninazinha fica lá. Aquela cena, você lembra? Lembro. Eu lembro desse filme, dessa cena. Eu costumava ver dia de tarde. Laser, meu Deus. Meu irmão, o final foi bom, ela ficou bem. Não é ela, é o filme. Eu falei, o que é o filme? Ela começou a se lembrar e começou a ressurgir emoções dentro dela e ela passa a ser o que ela sente. Gente que está bem, mas alguma coisa irrita, ele passa a ser o que ele sente. O resto do dia ele passa e fica irritado. Eu estou lutando contra isso. Porque eu sou uma pessoa que eu sou programado, então eu me organizo para sair e fazer tal coisa. No meio do caminho, aí começa. Eu tenho que chegar em tal lugar a tal hora. Aí vem uma pessoa lerda, aí vem um ônibus que atrapalha, aí vem um motoqueiro, eu começo. Que raiva. Meu Deus, que raiva. Eu já chego num lugar sem ter sorriso no rosto, porque eu estou o quê? Chateado. Eu acabo sendo o que eu sinto. Quem se vê assim? Quem se vê assim? Gente, quem às vezes é o que sente? Quem é o que sente? Você está bem, fica ruim, começa a chorar e fica arrasado. Ou você está bem e de repente você recebe uma mensagem no WhatsApp. Ou você está bem, eu estou ótimo, está tudo bem, essa pessoa não me afeta mais. Deixa eu ver o meu Instagram. Nojento. Viajaram. Eu era só Ribamar, Beira Rio. Com essa aqui, ó. Ah, meu irmão, aí você passa a ser o que você sente. Vem uma raiva. Eu já recebi, foi ligação. Eu estava quieto, no céu do meu lar. Eu estou ocupado, eu falei. O que foi? Eu estou revoltado. Eu torquei meu ex. Que foi? Viajou. Eu falei, o que não tem a ver com isso aqui? Vai comigo não viaja. Viaja tu sozinho, minha irmã. Vai. Pastor, quem tem dinheiro é ele, depois vai quando tu pode. Eu não posso ir longe, vai no Malbão, minha irmã. Faz o que dá. Vai ficar se ligando, se prendendo em A, B, C, D. Em nome de Jesus. Gente que é o que sente. Você não é o que você sente. Coloca meu coração e fala, eu não sou o que eu sinto. Se qualquer coisa acontecer ao longo do dia e quiser ocupar o teu coração tristeza, preocupação, ansiedade ou aflição, eu não sou o que eu sinto, eu estou em paz. Porque uma coisa eu garanto que você é o resultado do que Jesus Cristo conquistou na cruz por você. E a Bíblia fala que nele nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Aplaude a Jesus porque ele que faz isso com a gente. Só ele, mais ninguém. Só ele, mais ninguém que faz isso por nós, que faz isso com a gente. Atenção você que não entende que tem que dominar e não ser dominado. Terceiro ponto que muito domina as pessoas, a influência e recordação do... Gente que acha que não pode andar para frente por causa de coisas de ontem. Gente que não se permite experimentar coisas novas hoje por causa de coisas de ontem. Meu irmão, ontem eu nem lembro mais. Gente que fica presa em passado. Eu já falei para vocês uma coisa e eu repito, que me veio à mente até hoje de manhã que eu falei, né, desses 3 momentos da vida da gente. Ontem, hoje, amanhã. Quem é muito preso em amanhã é ansioso. Ai, será? Ai, meu Deus. Ai, me ligou. E será? Quem é muito agoniado para amanhã é ansioso. Quem é muito preocupado com hoje é estressado. Ai, tem que fazer, tem que ir, tem que sair, tem que chegar, tem que ligar, tem que não sei o que. A pessoa quer fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Não dá.
Você é um só. Seu carro é um só. A gasolina é pouca. E você não tem dinheiro para colocar. Não rola. Aí a pessoa quer fazer tudo hoje, é estressada. E quem é muito preocupado com ontem, o quê? Deprimido. Passado é passado. Passado, passou. É impressionante como tem pessoas que são tão dominadas pelo ontem, que a vida delas parou em 1980, 1990, Carnaval 2012, Bandido 2009. A vida dela parou em algum momento do passado é passado. E fica, sabe, pensando, meu Deus, como tem gente que perde tempo. Sabe, de uma das coisas que as pessoas mais precisam não perder é a que mais perde, que é tempo. Perder tempo é péssimo. Gente que perde tempo pensando nessas coisas de passado. Eu estou conversando com um rapaz. E, gente, não tem um dia que esse rapaz não chore. Não chore. Por quê, pastor? Lembrando, de quê, pastor? Do relacionamento que ele teve. E acabou, pastor? Sim. Por quê, pastor? Porque ela não quis mais ele. E ele, pastor? Não entendeu. E ela, pastor? Está feliz. E ele? Preso no... Essa hora, gente, café. Essa hora eu lembro que a gente estava se falando, tá? Essa hora. Jesus de glória. Dá-me paciência, Senhor. Hoje é domingo, amanhã é, depois é, ontem foi, volta. Você pode aproveitar o restinho de, e tem que se preparar para aproveitar muito o amanhã, que é segunda-feira. Preso, sendo dominado pelo passado. A Bíblia fala uma coisa que é espetacular. Lê para mim todo mundo junto. 1, 2, 3. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que eu vivo agora é por Cristo, não é nem por mim mesmo. E para ficar claro como Deus resolve apagar o nosso passado, que nos dá momentos, experiências e oportunidades novas, a Bíblia também fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo, trocando em miúdos, o que a Bíblia fala é, arranque a velha casca, abandone o velho homem e busque o novo nascimento em Jesus. Deus tem coisa nova para você. E é tão boa que quando chegar, você não vai nem lembrar do que aconteceu ontem. Eu já experimentei isso. As coisas tão boas de Deus, que quando eu chegar, meu Deus, como é que eu fiquei lamentando por coisas de ontem, se o que Deus tinha amanhã para mim era tão bom. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Entenda, irmão, independente de ser bom ou ruim, passado é somente o quê? Referência. Não se deixe dominar por ele. Se foi bom, ótimo, guardei como recordação boa. Se foi ruim, eu aprendi. Mas ele está lá, é referência. Não vai me dominar em nome de Jesus. Diga amém. Amém. E por último, e um dos mais desafiadores, e eu vou pedir que, quando eu der o sinal para você, você, se quiser e se puder, fotografe cada versículo que eu vou ler com você, a partir de um certo ponto, para que se traga para a sua vida, porque esse próximo tem dominado muito pessoas. Esse próximo tem acabado com a vida de pessoas, tem acabado com relacionamentos de pessoas, tem acabado com tanta coisa. Muita gente que é dominada por ela. O quê? Tem? Dominada pela? Como assim? Para gente que não consegue controlar as suas palavras, gente que não consegue não falar. Olha, eu não queria falar, mas é claro que eu vou falar. Gente que parece que assim mete um espeto e a pessoa fala. Gente que na raiva fala demais. Quem perde o controle na raiva? Depois nem lembra o que falou. Eita, vamos olhar aqui. Complicado. Isso acontece? Se você não conseguir controlar a sua língua, você vai ser um colecionador de perda, porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo desaforo seu. Quem concorda comigo?
Eu não sou obrigado a ficar ouvindo desaforo de nada nem de ninguém, gente. A pessoa fica só e fala só. Só. O livro de Tiago, ele tem inúmeros versos bíblicos acerca de língua, que não é o que eu quero que você fotografe, mas eu quero só compartilhar com você alguns para você ver a profundidade disso. Tiago fala assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Gente que vive na igreja, mas estou a língua luta. Fala. Tem uma história de uma senhora que chegou daqui da nossa igreja, mas assim, extrovertida, espontânea, menos sisuda. E ela chegou na parada de ônibus, toda arrumadinha, no cabelo pintadinho, batom, brinquinho, toda. Aí tinha uma outra que julgava que ser cristão importava a aparência. Então era uma cara um pouco mais lavada, uma roupa um pouco menos assentada, né? Uma sobrancelha mais taturando, uma coisa mais difícil. Aí a nossa irmãzinha chegou na parada e outra pessoa chegou e falou: eu vejo que a senhora é lá da... E aqui península, né? Ela, eu sou. Porque achou que eu sou pela alegria, né? Por que a senhora percebeu? Pelo... Essa roupa aí. Essa boca aí pintada. Essas bijuterias aí, isso aí. Que eu vi. Tá. E eu vejo que a senhora também é de alguma igreja, né? Ela, claro. Como é que você percebeu? Pela sua língua que é. Gente religiosa. Mas que aquilo que ela fala não combina com aquilo que ela mostra. Sim ou não? Sim. Alguém conhece alguém assim? Crentão, verbo na igreja. Mas quando fala na frente dos outros. Vem cá, já! Já, é isso. É o já! Senti um arrepio. Ui! Tudo é. Quando fala, espanta, não ajunta, espalha. Estou sendo certo ou errado? Certo. A Bíblia fala. Olha como é que a Bíblia define a língua. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina o quê? A pessoa, a língua, contamina a pessoa da cabeça até o pé. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A Bíblia fala. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Gente, quem aqui nunca colocou uma palavra fora do lugar, em nenhum momento? Quem aqui tem essa proeza de reconhecer que falou: pastor, eu tenho tantos anos de idade, eu nunca me lembro de ter falado nada fora do lugar. Quem se habilita a levantar a mão agora? Mentiroso. Quem já pisou na bola feio falando alguma coisa? Tem pessoas que fazem os comentários fora de hora, né? Brincando. Fala demais. Arrebenta com os outros. A Bíblia faz isso aqui. Gente, vê se isso aqui combina. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Estou aqui cantando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cadê aquele demônio que não chegou aqui? Vem Jesus. Como é que fala? Combina, gente. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Agora a Bíblia dá dicas legais para você que quer controlar a língua. Quem precisa ter um pouco de freio sobre a sua língua? Eu falo muito, eu acabo falando demais. E sem querer, pode ser criar confusão por causa disso. A Bíblia fala algumas coisas. Aqui, telefones apostos. Eu vou ler o item e você lê o versículo, tá? A dica que a Bíblia dá: ouça antes de falar. O que a Bíblia diz? Todo mundo lembra? Tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para orar. Gente, aprende a ouvir. É impressionante como tem curso de... A gente até viu isso esses dias, né? No curso que a gente fez. Tem curso de oratória.
só aprender a falar, mas não tem curso de ouvitório. Né? Não tem. Tem curso que ensina os outros a falar, mas não tem curso que ensina ninguém a ouvir. E tem gente que é péssimo em ouvir. Tem pessoas que você começa a conversar, a pessoa já pula o assunto. A gente fala, é porque eu estava assim, e aí? Não, espera, porque quando eu cheguei, e aí? Deixa a pessoa falar. Alguém é agoniado para ouvir, gente? Tem gente que não sabe ouvir. Gente que não sabe. É melhor ouvir mais e falar menos para evitar problema. A Bíblia fala o quê? 2. Fale palavras que abençoam. O que diz a Bíblia, gente? Todo mundo. 1, 2, 3. Torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Você percebe que a gente tem dificuldade de lançar a primeira palavra como sendo palavra de bênção. Eu comentava nessa manhã, teve um caso numa das igrejas que a gente passou, a igreja teve um casamento. Aí nesse casamento, a floricultura arrumou todinha a igreja para o casamento, preparou tudo, organizou toda a igreja para o casamento. Aí colocou umas flores lindas, colocou uns laços lindos de cetim ao longo dos bancos para decorar a igreja. Aí quando acabou a festa, os noivos foram embora, a gente ficou preocupado e a pessoa, não, pastor, pode deixar a igreja fechada aí que eles vêm amanhã para buscar as coisas. Tá bom. Quando a floricultura voltou de manhã para buscar os materiais, estava faltando um laço. Meu Deus, cadê esse laço? Cadê esse laço? Sumiu, te paga. A igreja paga, quando pagar o laço, sumiu, tudo bem. Quando chega no culto à noite, tinha uma jovem chamada Ângela. A Ângela está com um vestido bonito, branco, e o laço atrás. Quando a Ângela entrou, eu falei, meu pai, olha o laço. Gente, que situação. Porque o que seria o certo fazer, gente? Alguém chegar e falar, não é verdade? Chama para o canto e fala, Ângela, te fala, Ângela, com respeito, tá ridículo. Tira esse laço roubado. E tá todo mundo vindo. Mas você percebe qual é a nossa reação? Ih, fulano. É doida. Tá doida. Aí todo mundo começa a conversar isso em grupos, sim ou não? Sim. Aí começa a sair um monte de palavra torpe. É doida mesmo, doida. Se rouba um laço, não vai roubar os outros. E pronto. Mas ninguém usou a sua língua para fazer alguma coisa boa. Como? Vem cá, fulano, deixa eu te explicar. Esse laço não usa assim e nem de nenhum jeito, porque é um laço de banco. E Uri... Pareceu 2 asas que ficou aqui atrás. Se pular, ela apanha. Complicado isso. Mas ninguém chegou e falou de um jeito que pudesse fazê-la entender, compreender e tomar uma atitude. Porque a gente não usa a nossa língua para falar assim. A gente usa para... É ou não é, gente? Entre a gente. É assim que a gente faz. Por isso a Bíblia fala, olha, nenhuma palavra torpe sai da vossa boca. Não usa a tua língua para falar demais. Não usa a tua língua para exagerar nas palavras. Fala o que você precisa falar. Na medida que você precisa falar. Como você precisa falar. Para que gere bênção na vida das pessoas. Amém? Amém. Quem está perto de alguém que você conhece? Tem alguma coisa que você queira falar para essa pessoa para ela dar uma melhorada? Fala agora com jeito e com carinho. Fala. Fala agora, gente. Com jeito e com carinho. Eu tô vendo os homens com medo. Não, tá tudo bem, amor. É perfeita. Eita, Jesus. Estão tudo comigo. A Bíblia fala, não use o outro como desculpa
que está escrito aí, gente? O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. O que isso quer dizer, pastor? Tem pessoas que lançam a culpa no outro. Tem pessoas que lançam a culpa no outro. Olha, se tu não tivesse falado, eu não teria dito. Se tu não tivesse começado, eu não teria continuado. Se você não tivesse, você fica colocando sobre o outro uma responsabilidade que é sua. Irmão, entenda uma coisa. Nós temos a escolha de decidir como vamos reagir. Larga de culpar pessoas pelo que você falou. O problema é seu. E Deus vai cobrar por causa disso. Penúltimo. Pare de... Neném, é sobre ela que eu estou falando, neném. Pare de pensar antes de falar. Desculpa, pare para pensar antes de falar. É difícil isso, né? Quem não pensa? Quem solta logo? Tem uma história de um casal lá da outra igreja que ficou bem marcado na gente. Ele era bastante ciumento por conta dela, né? Aí... Só que ele ficava provocando o tempo todo. Ah, você quer mesmo fulano. Ah, você quer não sei o que mesmo. Ah, porque o que você gosta mesmo não sei o que. Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, ela falou, ah, não. Teve um dia que ele pegou ela muito irritada. E ele, porque tu queria mesmo. Eu queria ele mesmo, eu queria mesmo. Tá dizendo, eu queria mesmo. Era pra ser assim mesmo. Só que tu... Ah, meu irmão, pronto, ele já era. Eu não te quero mais. Terminou e não voltou mais. E ela amargou feio, porque ela falou sem falar sem pensar, traz consequência feia para mim e para você. Quem me entende, diga amém. Quinto e último, você não precisa sempre dar a última palavra. Irmão, olha aqui provérbio show de bola, lê para mim. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Para de querer sempre encerrar a conversa para achar que você é poderoso, forte e tem a razão. Isso é chato. Você não tem que ter sempre a razão. Você não tem sempre que fechar com chave de ouro as discussões. Eu aprendi uma coisa na minha vida. É melhor ter paz do que razão. Quem concorda comigo? Sabe que nesse caso eu tenho paz, eu estou de boa. Irmão, para mim é melhor ter paz do que ter razão. Então, eu saio de discussão. Pastor, tá errado? Tá mesmo. Mas tá certo? Também acho. Não vou? Não vai. Agora eu quero ir? Pois vem. Não gosto? Também não. Agora eu amo? Eu também. Eu prefiro ter paz do que razão. Porque sempre vai ser assim, quando um não quer. Agora, como exercer domínio sobre aquilo que tenta me dominar? Só tem um jeito, gente. Quem precisa dominar alguma coisa que tenta dominar você? Não tem vergonha disso não. Eu levanto minha mão porque tem coisa que tenta me dominar, gente. Tem situações, tem sentimentos, tem pensamentos, tem emoções. A gente tem que vencer. Agora, como exercer domínio sobre aquilo que tenta me dominar? Só tem uma maneira disso. Uma maneira. Primeiro é confiando em você mesmo. Porque você pode se decepcionar consigo mesmo. Mas a maneira é mais de Cristo e menos de mim. Quanto mais de Deus eu tiver e menos de mim eu tiver, mais eu vou conseguir dizer não para mim mesmo. Você consegue me entender? Quanto mais de Cristo eu tiver e menos de mim estiver em mim, eu vou ter mais força e condições de dizer não para mim mesmo. Para ter mais de Deus, você precisa diminuir. Aí você consegue dominar aquilo que tenta dominar você. E aquilo que a Bíblia fala se torna uma verdade. Nós somos mais do que vencedores. Quem crê nisso, diga amém. Eu pergunto para quem está aqui nessa noite, já noite de domingo. Tem alguma coisa que tenta dominar você e você tem que dominar? Porque se você não encontrar uma maneira de driblar, dominar isso e ajustar, isso pode trazer complicação para a tua vida? Tem alguma coisa? Quem é sentimento? Se eu não me dá esse sentimento, emoções, pensamentos. Gente, quem é tudo aí por você? Quem está tudo dominado, você tem que fazer alguma coisa para reagir, reage. Não? A gente tem que recorrer para a ajuda de... Vamos fazer isso? Fique perto do lugar, vamos orar.
Deus fez a gente pra gente Dominar. dominar. Se você perceber no mais distante que isso tenta dominar você e roubar a tua paz e roubar a tua vida, em nome de Jesus, faz alguma coisa que Deus te fez para você dominar. Deus te fez para você dominar. Eu quero que por um momento você feche os olhos aí no teu lugar, rapidinho. Ninguém é melhor que você para se conhecer. Então traz à memória aquilo que você reconhece que tenta te dominar. O quê? É pensamento sobre alguém, sobre algo, é recordação de passado. E tu fica o tempo todo, já tá chato isso. Você fala isso aí e ninguém mais aguenta. Tá dominando teus pensamentos, teu dia, tua vida. Sabe, você não tem um futuro melhor porque você fica preso em ontem. Deus não abre coisa nova para você. Sai disso. O que tem que dominar você? São emoções? É você, é o que você sente? Você tá bem, de repente fica mal. Você tá 100%, de repente não fica mais. Deus fez você para você dominar. Deus fez você para você dominar. Dominar. Não ser dominado. Então preciso que você identifique essas coisas aí, para a gente colocar isso em oração. Orar é simples, gente. É só você colocar para Deus e pronto. Nada mais. Começa a bagunçar na nossa vida e a não prosperar e a não funcionar porque a gente, ao invés de dominar, passa a ser dominado por tanta coisa que é na verdade um grande atrapalho para a gente. Atrapalho para a gente. E Deus, sozinhos nós não vamos conseguir dominar o que tem que ser dominado e colocar as coisas no seu devido lugar. Nós não vamos conseguir. Nós precisamos da tua ajuda, Pai, da tua ajuda. Deus, em nome de
Jesus, eu oro com cada pessoa e por cada pessoa. O que eu te peço olha para as nossas dificuldades e aquilo que a gente acaba falhando em conseguir dominar. Porque somos falhos mesmo, porque somos fracos, porque somos seres humanos, cheios de limitações. Pessoas que não conseguem dominar os sentimentos, não conseguem dominar as emoções, não conseguem dominar a influência desse passado na sua vida. Pessoas que não conseguem dominar e acabam sendo dominadas e colecionam perdas na sua vida. Meu Deus. Eu oro agora no nome de Jesus. Peço que o Senhor fortaleça cada pessoa, que ninguém sai daqui nessa noite já de domingo, Deus, acometido por esse pensamento de ser vencido, derrotado por aquilo que tenta dominar, uma vez que nós entendemos que Deus nos fez para nós dominarmos. Dá força para cada homem, para cada mulher, para cada pessoa que se encontra aqui. Fortalece cada pessoa para que essas pessoas possam, em nome de Jesus, serem fortes o suficiente para dominarem aquilo que tenta dominá-las. Às vezes o medo tenta dominar, às vezes a ansiedade tenta dominar, às vezes a insegurança tenta dominar, às vezes, Deus, o ciúme, a raiva, a insensatez, às vezes a precipitação. É tanta coisa que tenta dominar a gente. Quando nós percebemos, caímos nisso, fomos dominados e alguma coisa ruim aconteceu. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos traz isso à memória e nos faz fortes na Tua força e pelo Teu poder. Cresça o Senhor em nós, para que nós tenhamos condições de, no Senhor, sermos fortes o suficiente para colocar tudo aquilo que tenta nos dominar no seu devido lugar. E assim viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós, porque o que o Senhor tem para nós é vida abundante. Nós te pedimos isso em oração, em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração, se você puder e quiser. Ora assim comigo: Senhor meu Deus, o Senhor me conhece muito bem. E existem muitas coisas que eu já fiz de tudo para dominar, mas eu fracassei. Por isso, nessa noite, eu encarecidamente venho à Tua presença para pedir a Tua ajuda, porque eu sei que com o Senhor eu sou mais do que vencedor. Naquilo que eu não consigo, me ajuda. Naquilo que eu não sei, me ajuda. Naquilo que eu preciso, me ajuda. Mas não me deixa permanecer sendo dominado por sentimentos, ou emoções, ou passado, ou acontecimentos, ou pela minha própria língua. Não me permite, Senhor, mas eu tomo posse do que a Tua palavra me diz. O Senhor me fez para eu dominar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus ajude. Não se senta no seu lugar sem virar para pelo menos uma pessoa e falar: Senhor, procure dominar.